Tá com a cara sonolenta agora. Pessoal, esse é o meu amigo Eduardo. E gravar esse vídeo de lembrança. E vou pedir pro Eduardo falar um pouquinho do Swedenborg para nós. Swedenborg, agora ele falou certo, ele estava falando sempre Sonderborg. O Eduardo, ele estuda a vida desse grande filósofo. Isso. Posso dizer filósofo, né? É, filósofo, teólogo, cientista do século XVIII. Pois é, eu já andei lendo algumas assuntos sobre ele. É um grande filósofo de uns 200 anos atrás, que poucas pessoas conhecem hoje em dia, e que seria muito importante a gente estudar mais a fundo ele, porque ele tem muita coisa boa para dizer para nós. É verdade, Swedenborg ele nasceu no finalzinho do século XVII, em 1688, e faleceu em 1772. Portanto, foram 82 anos em que ele se dedicou a dois ramos específicos, né? Na primeira etapa da vida dele, até por volta de 54 anos, ele pesquisou praticamente quase que todos os ramos da ciência, né? Ele estudou a geologia, a matemática, a física, a química, né? Ele foi ministro da mineração de Carlos XII na Suécia, né? Ele foi um dos criadores da cristalografia, né? Da ciência da cristalografia. Ele foi um dos precursores da ciência do magnetismo. Ele foi também aquele que primeiro levantou a hipótese da teoria nebular, né? Que Kant e Laplace, praticamente 50 anos depois, utilizaram os escritos dele para desenvolver a teoria nebular, que depois foi comprovada, né? Então muitas ciências foram assim trabalhadas por Swedenborg, que o motivo especial que ele queria trabalhar a ciência, ele queria descobrir a sede da alma no corpo humano, né? Ele queria, digamos assim, prescrutar a existência da alma, né? E ele também, depois de passar por todas essas ciências, ele fez tratados de anatomia, né? E por último, ele também fez um trabalho de filosofia sobre os graus, as séries, né? E também de psicologia. Mas ele, na ciência, ele acabou se frustrando, ele não conseguiu então esse desenvolvimento, né? Essa descoberta sobre a alma, né? E aí então, por volta de 54 até 60 anos, ele teve uma fase intermediária, que ele então passou a receber visitas espirituais, principalmente do Senhor Jesus Cristo, que então fez uma visita para ele quando ele estava em Londres. E a partir de 54 até 60 anos, ele escreveu cerca de 10 livros que foram da fase intermediária dele. Antes ele tinha escrito 30 livros, cerca de 30 livros sobre ciência. Então ele passou a escrever alguns livros da fase intermediária, né? E por último, daí quando ele já passou essa fase intermediária, ele então passou a escrever com convicção as coisas que ele passou a ver no mundo espiritual, que ele estava na verdade sendo preparado para receber toda uma instrução do mundo espiritual, coisa que ele então colocou em cerca de 30 livros para a humanidade conhecer, né? E não sei se tem mais tempo aí para falar. Então, esses 30 livros depois subsequentes, que foram o final da carreira dele, né? Que então, por cerca de 24 anos, então ele escreveu todos esses livros, escrevendo, por exemplo, sobre o mundo espiritual, tendo experiências espirituais no mundo espiritual, mesmo que seu corpo físico permanecesse nesse mundo natural, né? E tem algumas comprovações, né, de que tudo que ele escreveu na obra dele é verídico, né? Que inclusive ele teve uma experiência que ele estava a cerca de 200 quilômetros da casa dele, né, numa outra cidade, e ele viu que uma casa próxima da casa dele estava pegando fogo. Então ele ficou desesperado, né?
e só que ele não podia fazer nada, né? Só que daí depois, meia hora depois, ele viu que o fogo havia sido contido, né? E no dia seguinte, aliás, algumas semanas depois, quando ele voltou, né, foi comprovado que naquele horário que ele teve aquela visão, o fogo exatamente estava tinha queimado aquela casa vizinha da sua, né? Eduardo, para nós finalizar, eu gostaria que você falasse o teu endereço aqui, que as pessoas que tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais este grande filósofo, seria bom. Certo, em Curitiba nós fazemos reuniões aos sábados à tarde na Travessa Nestor de Castro, número 223, loja 2, na Livraria Alexandria. O telefone para contato é o 3027 4741 e o nosso e-mail para contato também é o arcanocelestes@gmail.com. E temos um programa também na televisão que pode ser acessado pelo cwbtv.net, né, e pelo arcanocelestes.com. Todos esses dois endereços. Ok, obrigado, Eduardo. Tá, obrigado a você, Virgílio.